Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou repercutir o que o presidente Alessandro Barcelos falou há pouco pro Jairo Vinck lá no canal do Baldaço, direto do Rio de Janeiro, falando sobre o momento incômodo do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, a partida de hoje muito difícil no Maracanã contra o Flamengo, a ilusão, como diz o técnico Eduardo Cudê, que o Colorado está vivendo dentro da Copa Libertadores, o que ele está vendo do jogo de terça-feira e outras informações importantes que foram trazidas pelo presidente Alessandro Barcelos hoje pela manhã, direto do Rio de Janeiro no canal do Baldaço. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Botou 100 pila no primeiro depósito, fazendo o primeiro registro, com o código DIAS, tu bota o teu 100 pila e ganha mais 20 para tu apostar lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, bora lá repercutir, porque teve essa entrevista bem importante do presidente Alessandro Barcelos agora há pouco, tá? Tô gravando 25, 30 minutos depois que o presidente saiu lá do canal do Baldaço, lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, onde ele conversou com o repórter Jairo Vinck e trouxe algumas questões importantes sobre esse momento do Internacional, até para que o torcedor entenda, tá? Eu quero trazer aqui um compilado do que foi dito pelo presidente do Internacional. Sobre o jogo de hoje à noite, tá? O presidente Alessandro Barcelos fez questão de destacar que é um grande jogo contra uma grande equipe e a necessidade do Inter em subir na tabela de classificação. Ele até destacou que nesse contexto que o Inter está vivendo, com esse grupo que tem e os reforços que chegaram, não tem mais essa de misto ou reserva, não. Quem tá ali, seja titular ou não titular, tem condições de vencer. Tanto que ele destacou que os jogadores que vão entrar têm qualidade e até jogariam em outras equipes do Brasil neste momento. E ele também destacou que o momento que o Inter está vivendo na Libertadores não é que se sobrepõe, mas também é um momento importante. O Inter está às vias de chegar e confirmar uma classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Sobre esse momento no Campeonato Brasileiro, o Inter não tem uma situação tão cômoda, é 15º com 24 pontos, o primeiro time dentro da zona e o primeiro fora, o Goiás é o primeiro fora e o Santos é o 17º, o primeiro dentro, tem 3 pontos a menos que o Inter. Então se eles vencem e o Inter perde, o Inter já está com pontuação de time de zona de rebaixamento. Então tem que ficar ligado, são 8 jogos sem vencer também no Brasileirão. Por mais que a situação esteja muito cômoda e muito boa na Libertadores, o Inter não está tão bem no Brasileirão e o presidente fez esse meia-culpa, ele até disse que vamos voltar a vencer no Brasileirão, eu não tenho dúvidas. Inclusive os jogos recentes do Brasileirão, se a gente mudasse o placar e fossem vitórias do Inter, ninguém ia achar estranho. Jogamos e tivemos oportunidades de vencer. Isso que nos deixa convictos que estamos no caminho certo para vencer dentro do Campeonato Brasileiro. E ainda, sobre esse momento, o presidente destacou uma questão importante. Que sim, existe uma preocupação com a situação do Inter, mas ele mesmo, como eu sempre trouxe aqui para vocês no canal, o Inter não fala sobre Z4 ou rebaixamento, fala sobre melhorar a sua condição dentro do campeonato. E ele destacou isso mais uma vez. Ele disse que sim, o Inter está preocupado com a sua posição no Brasileirão, que infelizmente teve alguns problemas de calendário que são normais no futebol brasileiro, porque o sorteio da Libertadores te colocou numa viagem longa que era para a Bolívia, mais os jogos do Brasileirão, e que isso impacta. Ele até destacou, joga terça agora contra o Bolívar, depois joga lá em Goiânia, no Ailé Pinheiro, contra o Goiás, tem um jogo aí contra o São Paulo, mas aí já vai ter passado o data FIFA. Ele mesmo destacou que essa data FIFA talvez seja muito importante, também um período importante para descanso e uma equilibrada nesse calendário. O Inter vai ter muitos jogadores convocados também nessa data FIFA, vai ter que ficar atento a isso. Tem Johnny na seleção norte-americana, Arangues que foi confirmado na seleção chilena, Ener Valencia e Rocher no Equador e no Uruguai, fora o Maurício e o Vitão que vão para a seleção brasileira pré-olímpica. 6 jogadores que vão participar e vão estar jogando nessa data FIFA, cansando, como os do Inter não, vão estar somente treinando no CT Parque Gigante. E essa questão de calendário, o presidente fez questão de destacar que também impacta. E sobre esse impacto, o presidente também falou sobre o momento do Inter na Libertadores impactar nessa postura do Brasileirão, questão de divisão de foco. O presidente fez questão de destacar e garantir que o Inter vai estar focado quando jogar a Libertadores e vai estar focado quando jogar o Campeonato Brasileiro. Ele disse, vamos focar no jogo de terça quando tiver esse jogo pela frente. Agora a nossa realidade é o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E ele disse que o torcedor tem total direito de sonhar, mas que ele também precisa estar focado, mas que o torcedor também precisa estar focado nesse jogo de hoje contra o Flamengo. Ele disse, existe foco total no Bolívar. É o que a gente precisa e estamos trabalhando internamente nisso.
O Bolívar, sem dúvidas, é mais do que a altitude que se vendeu. Também trouxe dificuldades para outros adversários e vai tentar fazer isso conosco no Estádio Beira-Rio na próxima terça-feira. Então, assim, o presidente fez esse meia-culpa do momento do Inter no Campeonato Brasileiro, que sim precisa melhorar, apesar de ter visto bons jogos. Ele disse que era só inverter o placar que ia passar desapercebido, porque o Inter fez bons jogos nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas também fez questão de destacar e deixar claro que tem foco total na Libertadores, e a gente sabe disso, não é novidade para ninguém que o Inter tem um foco total na Copa Libertadores. Agora, sobre essa questão de Libertadores, o Baldasso fez uma pergunta bem interessante sobre como ele está se sentindo nisso. Vamos lá, são 2 anos e meio de gestão, o presidente vem de diversas eliminações em Gauchão, perdeu o final do Gauchão em Grenal, foi eliminado em 2 semifinais de Gauchão, caiu 2 vezes na Copa do Brasil, caiu pro Globo, pro América, Sul-Americana pro Melgar, Olímpia nos pênaltis na Libertadores de 21. Assim, são eliminações que ficam no imaginário do torcedor. E o presidente falou sobre ele como torcedor da arquibancada, mas também como mandatário do clube, como ele está sentindo principalmente esse momento. E é uma resposta e uma pergunta do Baldasso que eu achei muito interessante de destacar aqui, tá? O presidente falou que tem que saber separar as coisas, que como torcedor ele age mais na paixão do que como dirigente, mas que como dirigente é mais benéfico para a saúde, ser mais passional nesses momentos. Mas ele disse que tem que ter as preocupações, inclusive com o jogo do Bolívar na terça-feira. Futebol só termina quando o juiz apita, disse o presidente. E ele destacou que é difícil, que a emoção que todos os colorados estão sentindo de quem sabe ganhar algo maior é um motor de combustão para todos do grupo e do clube, mas que não é só isso. Restam detalhes para que tudo isso dê certo, não só essa combustão do torcedor. Ele disse que também aprendeu com os erros para que esses erros não se repitam, mas tem o lado dirigente torcedor que reza, chora e se emociona. E ele fez questão de destacar, sem criar um ambiente de já ganhou, mas entender que tem que pensar com positividade nesse momento. O momento do Inter é de positividade. Eliminar notícias e informações que tentam puxar para baixo. Temos que desfrutar desse momento. Eu achei muito interessante. Para mim, é a grande resposta do presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista no canal do Baldasso. O que tu achou? Deixa aqui nos comentários o que tu acha dessa reta final de gestão. Tu tá te ilusionando como o Inter e o Cudê tá gostando de falar em relação à Copa Libertadores? Vem aqui interagir nos comentários. E não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter ainda hoje à noite. Um beijo, um abraço e até a próxima.